Nos primeiros séculos da Idade Média, a Europa assistiu a um processo de fragmentação política provocada pelas invasões bárbaras. Mas do outro lado do mundo, outra coisa acontecia. O Império Chinês se reerguia novamente. Vamos pensar um pouco sobre a China, dando continuidade ao último vídeo que fizemos? Vem comigo! Inclusive, antes de mais nada, quero dizer aqui a você que se você não é inscrito nesse canal, se inscreva ligeiro nesse canal, ative as notificações, deixe o seu joinha para que a gente possa entender aqui o feedback dos nossos vídeos. E se você não é um dos nossos membros aqui do nosso canal, que contribui no nosso canal, eu convido você a fazer parte dessa comunidade. Vou deixar aqui, inclusive no canto do vídeo, um QR Code que vai levar você para uma chave Pix, e aí você pode fazer com que esse canal e esse projeto continue de pé e produzindo conteúdos de primeira qualidade aqui para você, tá certo? E outra coisa também, não esqueça de compartilhar isso com seus amigos, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a plataforma. Vamos voltar aqui para aquela conversa que a gente estava tendo sobre China antiga. Eu tinha dito da última vez, no último vídeo, inclusive vou deixar aqui o card para que você possa visualizar o último vídeo. Eu tinha dito que a partir do século III a China ia viver um processo de fragmentação, né? A dinastia Han caiu e deu início a um período marcado por guerras intensas, invasões externas, e isso vai se perdurar ainda durante 3 séculos. A China vai viver um processo de fragmentação política e você tem ali alguns senhores de terra, membros da nobreza que vão lutar entre si, e no fim das contas essas guerras elas vão se encerrar, provavelmente ali no século VII, e você tem aqui o nascimento de uma nova dinastia, a dinastia Tang, que a partir do início do século VII vai se consolidar aqui da China, tá? Essa dinastia ela foi precedida, né, pela família Sui, foi uma família muito influente ali na China, e eles conseguiram modernizar algumas coisas lá naquele lugar, e aí o que é que acontece? A China novamente se reergue, o Império Chinês se unifica novamente, e é por isso que eu disse ali no início do vídeo, enquanto a Europa se fragmentava, né, dos restos do Império Romano do Ocidente, a China fortalecia o seu império, né? Então, enquanto na Europa você tem ali a consolidação dos reinos bárbaros e um destaque para o Império Carolíngio, você vai ter basicamente aqui na China a consolidação, né, de uma unificação política em torno da dinastia Tang, tá certo? O primeiro imperador vai ser o imperador Gaozu, ele é o fundador da dinastia Tang, e essa vai ser a dinastia que vai unificar o Império Chinês novamente, vai iniciar uma nova fase de progresso a partir do século VII. Tá? E é interessante porque a partir desse momento a gente vai ver algumas inovações que vão assim dar uma reviravolta no Império Chinês, inclusive transformar o Império Chinês em uma das grandes potências do mundo. E é interessante porque assim a gente tem aquele vício de ficar estudando a história a partir de um viés europeu, eurocêntrico, e a gente esquece, por exemplo, que em outros lugares do mundo você tem aqui a formação de impérios muito importantes e muito fortes. Vamos pensar, por exemplo, que durante a dinastia Tang, nós temos uma série de fatores que acabam contribuindo para esse progresso chinês nesse período, tá? Primeiramente, é necessário você pensar aqui o aprimoramento militar. O que é que vai acontecer? Os chineses vão reorganizar o treinamento das forças militares e vão enfatizar a chamada cavalaria. Então é interessante porque você vai perceber, inclusive, uma grande habilidade, né, do exército chinês no que diz respeito à manipulação, né, e à utilização dos cavalos na guerra. Lógico que os chineses não foram os primeiros a fazerem isso, mas eles aperfeiçoam, por exemplo, a técnica de atirar com arco e flecha montados em cavalo. Isso é um grande desafio. Você tem que equilibrar-se bem no cavalo. Você precisa ter uma boa mira para atirar em movimento. Você sabe que o cavalo ele vai, né, fazendo esse tipo de movimento oscilante, e é necessário uma perícia muito forte, né, uma perícia muito acurada do guerreiro, do arqueiro chinês. E é interessante porque esse tipo de perspectiva de valorização dessa técnica militar, dessa arte da guerra, vai também ser, de certa forma, assim, reverberada na própria arte chinesa durante o período da dinastia Tang. Você vai ver, por exemplo, como você pode ver aqui na nossa exposição, pinturas, esculturas que remetiam, por exemplo, à cavalaria. Então você tem aqui o elemento do cavalo, né, muito presente na arte chinesa
durante a dinastia Tang. Isso reflete muito, por exemplo, o que era, né, o poderio militar dos chineses naquele momento. Outra coisa também que a gente tem que chamar a atenção nessa modernização, né, da dinastia promovida pela dinastia Tang seria a ideia de novas fronteiras territoriais. O Império Chinês, durante a dinastia Tang, vai conseguir incorporar uma vasta área que ia desde a Coreia até a Pérsia, tá? Os chineses só não conseguiram fazer uma expansão territorial maior por conta justamente dos povos árabes. Lembra que eu até coloquei aqui o Império Islâmico, que é derivado justamente da expansão muçulmana, vai assim barrar essa, essa expansão chinesa, né, na chamada Batalha de Talas, em 751, mas isso não impediu que os chineses conseguissem estender o seu vasto território. Vamos, por exemplo, ver aqui no mapa, isso aqui é um mapa chinês, e você vai ver aqui, por exemplo, olha, as dimensões territoriais desse império. Ia desde a Coreia ali, ó, depois um pouco mais ao nordeste, ali na região da Manchúria, parte da Mongólia, e você vai ver ali descendo, ali fazendo limite com o reino indiano, né? E mais ao leste, né, ou melhor, mais ao oeste, você vai ter também aqui ó, uma dimensão territorial que chega quase até a Pérsia. Então veja que coisa interessante, é você perceber um território vastíssimo. É engraçado porque a gente, quando fala de grandes impérios, lembramos do Império de Alexandre o Grande, lembramos do Império Romano, lembramos até mesmo do Império Muçulmano, né, que foi derivado ali da expansão muçulmana no século VII, século VIII, mas a gente praticamente passa batido da formação desse Império Chinês da dinastia Tang, que foi um império que, de certa forma, conseguiu seu grande apogeu, né, a partir dessa expansão territorial. Outra coisa também que eu quero chamar a atenção, este ainda não é esta não é ainda a maior dimensão do Império Chinês, porque a gente vai ver lá na frente, em outro vídeo, na verdade, que a gente separou, a gente vai discutir a chegada dos povos mongóis, a partir do Gengis Khan, né, expandindo esse Império Chinês sob o domínio mongol, né, mas isso aí é outra coisa, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui seria a ideia da sistematização de textos jurídicos, tá? Em 624, na verdade, foi feito um código jurídico para poder reger todo o império. É interessante que você dá uma unidade, novamente, das leis para o Império Chinês, né? Lembra que eu tinha dito a vocês que a história da China é marcada por processo de fragmentação, de unificação, e todo momento de unificação também existe todo um esforço por unificar as leis. Inclusive você tem aqui o primeiro código jurídico que chegou até a nossa sociedade contemporânea intacta, né? Você tem texto completo desse código jurídico durante a dinastia Tang. Outra coisa também que eu quero chamar a atenção seria os incentivos econômicos, porque você vai ter aqui o esforço do Império Chinês em integrar vários setores econômicos da China, várias regiões econômicas da China, através da construção de canais navegáveis. E isso aqui é muito massa, porque assim, na verdade, o que é que você vai ter? Inicialmente eu tinha falado para vocês que os primeiros canais criados pelos impérios chineses eram canais de irrigação. Então, são canais menores para poder transportar essa água para ampliar as zonas de plantação. Só que nesse momento agora eu estou falando de canais de navegação, ou seja, são canais mais largos, né, são canais mais fundos. E é interessante porque você tem toda uma perícia de engenharia. E mais uma vez eu quero chamar a atenção a algo que é assim, muito importante, porque geralmente quando a gente fala, né, de graus de conhecimento de engenharia, de graus de construção, né, de mega construções, a gente lembra dos egípcios com suas pirâmides, lembramos das estradas romanas e todo aquele perito de engenharia que os romanos tinham, mas é interessante pensar que os chineses também tinham as suas próprias expertises de engenharia e conseguiram inclusive desenvolver boa parte dessa área de construção, a ponto de desenvolver canais irrigáveis que eram possíveis, que fez tornar possível a interligação entre várias regiões econômicas diferentes da China, fazendo com que o Império Chinês conseguisse concentrar e controlar a produção de riquezas, tornando o Império, então, um Império muito rico. Isso se reflete, interessante, num processo de formação de uma sociedade bem hierarquizada. Porque vejamos, como é que estava organizada a sociedade chinesa durante a dinastia Tang? E a gente tem aqui
né, um esquema, né, uma pirâmide social aqui, e vai nos trazer um pouco essa ideia. Você vai ter no topo o imperador, né, e abaixo do imperador você vai ter a nobreza e os altos funcionários. Né? Geralmente essa nobreza aqui eram guerreiros, senhores de terra, inclusive, né, donos de grandes propriedades rurais, mas lembre-se que eles não eram apenas os únicos, parte da elite chinesa. Tá? Você lembra que desde a dinastia Han, ou antes mesmo disso, durante o Império Qin, né, isso antes de Cristo, havia o processo de admissão de funcionários dentro da administração do império a partir de concursos públicos. E aí você vai ter, por exemplo, aqui, junto com a nobreza, os altos funcionários, que a gente vai ter um nome aqui específico para eles, que eu estou falando dos chamados mandarins, tá? Quando eu falo de mandarins, eu estou falando não somente da língua, tá? A língua oficial do império, que era o mandarim, mas quando eu falo de mandarim, eu estou falando do sujeito, que era admitido via concurso público, um cara intelectualizado, que dominava as letras, dominava os números, né, dominava as contas matemáticas e auxiliavam na administração do Estado chinês, do Império Chinês. Então, essa galera é uma galera muito prestigiada socialmente falando, tá certo? Tinham posses também, ok? Você vai ter aqui também os mercadores, beleza? Essa galera aqui não necessariamente são chineses, tá? Mas pode ser também estrangeiros, né, que, de certa forma, passaram a residir na China, que passaram a usufruir, inclusive, do intenso comércio chinês, né, porque além da China ser um grande mercado consumidor, a China também era uma grande produtora de riquezas, de utensílios. Lembre-se que a rota da seda ainda perdurava, né? E lembre-se que boa parte daquilo que era comercializado no Oriente era canalizado para o Ocidente. Parava no porto de Constantinopla, na cidade de Constantinopla, que por sua vez alimentava outros portos ali da Europa Mediterrânea e o continente europeu. E massa você perceber isso, porque os mercadores também eram pessoas que, de certa forma, tinham um certo destaque, justamente por essa habilidade comercial e por essa concentração de riquezas. Abaixo disso, você vai ter aqui os chamados trabalhadores especializados, que viviam nas cidades, e aqui eu falo das várias profissões que iam desde artesãos, ferreiros, carpinteiros, ourives, né? Eram pessoas que viviam ali nas cidades, eram homens livres, né? Mas não necessariamente acumulavam riquezas, tá certo? Abaixo deles você vai ter a grande quantidade, né, de população na China. Estava concentrado ali no grupo dos camponeses. Então você tinha grandes grupos de camponeses, grande parte da população era camponesa, trabalhava nas zonas rurais, produziam, né, nos grandes campos de arroz lá na China, e era uma grande mão de obra utilizada no Império Chinês, tá certo? Lembrando que parte daquilo que era colhido deveria ser tributado obrigatoriamente ao Império Chinês, ou na verdade haviam as grandes propriedades que pertenciam também ao Império Chinês, em que os camponeses trabalhavam ali e em troca recebiam parte dessa colheita, tá, para poder continuar sobrevivendo. Em pequena quantidade você vai ter os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra. E aí é interessante você pensar algumas características dessa sociedade. Primeiro, a principal característica dela é a hierarquização social, né? Quase que não sai. A ideia de que a sociedade era classificada em grupos que eram julgados, né, ou classificados em ordem de importância política, econômica e assim por diante. Então você tem uma sociedade marcadamente hierarquizada. Outra coisa, você vai ver que a autoridade máxima na sociedade chinesa é o imperador, beleza? Durante a dinastia Tang, o imperador ele vai governar por meio de decretos, tá certo? Então ele emite esses decretos e esses decretos eles valem como lei, né? E são incorporadas, esses decretos são incorporados à legislação geral do Império Chinês. Outra coisa, um grupo restrito de pessoas era privilegiado por suas posses e por sua condição no governo imperial. Então, seja por acumular riqueza, seja por acumular um posto administrativo no império, isso dava certa prerrogativa social, né, e dava uma certa regalia a esses grupos. Os camponeses, como eu disse, era a base da sociedade chinesa nessa época, né? E aí você percebe como a economia chinesa ela foi se desenvolvendo nesse momento, a partir da integração de várias áreas econômicas que tinham suas particularidades diferentes, suas contribuições diferentes. Vemos, por exemplo, como a sociedade chinesa durante a dinastia Tang era uma sociedade hierarquizada que concentrava privilégios
nas mãos de poucos, mas você vai ver também que é um momento de apogeu. Agora, sem sombra de dúvidas, um dos maiores destaques do período Tang é a popularização do budismo no Império Chinês, beleza? É importante destacar que, assim, o budismo não é uma religião uma religião chinesa, né? O Siddhartha Gautama, né? Ou conhecido o Buda, né? Ele era um príncipe indiano, né? E conta-se a história de que esse sujeito ele passou a viver uma vida simples a partir do momento em que ele se depara com a realidade das coisas, né? Ele foi criado de forma protegida pelos seus pais, para que ele não pudesse ver e visualizar os horrores do mundo, né? E a partir do momento em que ele decide viver, né, uma vida mais simples, em contemplação e meditação, ele alcançaria, então, por conta disso, a iluminação. E é interessante porque essa religião é uma religião, de certa forma, é baseada em 3 princípios, tá? A religião budista, ela é, de certa forma, fundamentada a partir de conceitos gerais, obviamente, né? Trazia uma mensagem de valorização da simplicidade, da sabedoria e da não violência, tá? Óbvio que existem outros princípios fundamentais aqui na religião budista, e isso merecia um vídeo específico só para pensar sobre a origem do budismo e a expansão do budismo ali na Ásia, né? Mas, em vias gerais, é necessário pensar que essa religião, ela pregava uma vida mais simples, desapegada, longe da dor, longe daquilo que causaria a aflição, né? Uma religião que pregava a sabedoria, a meditação, a contemplação, né? E aí o exercício também, por que não dizer, intelectual das letras. Isso é outra coisa também, a ideia de uma religião que não prega a violência. E é interessante porque assim, essa religião, embora ela foi introduzida no século I, beleza, depois de Cristo, na China, o auge da popularidade do budismo vai ser entre o século 6 e 8, tá? Então é nesse momento, entre o século 7 e 8, que é justamente durante a dinastia Tang que o budismo vai se popularizar. Você lembra? O que é que isso tem a ver com a leitura da sociedade chinesa? Lembre-se que grande parte dessa população era como? Ela era camponesa. Ela estava em que situação? Era uma população camponesa. Vivia de forma, né, com poucos recursos. Era uma população pobre. E a mensagem do budismo passou a fazer sentido a grande parte dessas pessoas. E muitas dessas pessoas passaram a se abrigar nos chamados mosteiros, os centros de vida religiosa, os centros de produção intelectual, os centros de reclusão desses monges budistas, né, que passaram a viver uma vida afastada desse frenesi da vida política, da vida urbana e tudo mais, né, embora os primeiros mosteiros tenham sido formados, né, criados nas cidades chinesas, depois se expandem para os campos, como eu disse, a partir do momento em que essa população ela acaba absorvendo essa população camponesa acaba absorvendo essa religião budista. Aos poucos, vários mosteiros budistas foram erguidos na China e acabaram se destacando por sua produção intelectual, por sua produção artística, tornando-se grandes centros de saber e de ensino. Isso aqui está o exemplo de um templo, né, Nanshan, construído durante a dinastia Tang, tá certo? Geralmente esses mosteiros passaram a concentrar muita importância, muito poder, né? E é interessante porque assim isso passa a incomodar algumas pessoas, principalmente membros do Império, né? Lembrando que os mosteiros eram grandes propriedades agrícolas que eram isentos de pagamento de impostos. Então vamos imaginar, os mosteiros acabaram invadindo a China, né? Esses mosteiros passaram a concentrar terras. Esses mosteiros não pagavam impostos ao Estado Nacional Chinês, eram isentos de impostos, por ser uma propriedade, de certa forma, estava sobre a liderança de pessoas religiosas, então não tinha fim, né, de lucrativo ou coisa desse tipo. Você vai encontrar, por exemplo, esses espaços sendo espaços de produção intelectual, e isso aos poucos vai acabar assim fazendo com que o Império Chinês fique incomodado. E aí começa a repressão do Império Chinês contra o budismo, tá? Aos poucos, a religião budista vai passar a incomodar as autoridades imperiais. Agora, por quê? Né? Por que que o budismo vai ser tão perseguido durante esse período? Em primeiro lugar, o budismo era visto como uma religião estrangeira, que enfraquecia a moral e os costumes tradicionais chineses.
né? E aí você tem todo aquele discurso que, de certa forma, é um discurso que provém da ideia de unidade cultural, unidade nacional na China, se a gente pode dizer dessa forma, tá bom? Ou seja, de renegar ou de tratar com desdém qualquer tipo de influência estrangeira, partindo da ideia de que as ideias estrangeiras ou o estrangeiro poderia fragilizar a unidade do império. Então, se o budismo não é uma religião chinesa, mas é uma religião estrangeira, é uma religião que poderia, inclusive, acabar com a unidade entre os chineses. Outra coisa que foi alegado aqui era que os mosteiros budistas concentravam grandes reservas de metais e muitas terras agricultáveis. E você lembra que para o Estado Nacional Chinês nessa época, né, para o Império Chinês nessa época, ter reservas de metais é importante, porque você, lembre-se, isso aqui é uma ajuda para produzir armas e ferramentas. Outras terras agricultáveis eram, assim, imprescindíveis para o Império Chinês, para poder gerar, né, excedentes, comércio, para poder, inclusive, concentrar recursos para a distribuição da população em um posterior momento, né? Então, assim, reserva de valores, enfim. Então, assim, esses mosteiros, ao concentrarem tantas terras agricultáveis e tantas reservas de metais, isso poderia enfraquecer economicamente o Império Chinês. E por isso o Império toma uma providência, né? Outra coisa também é pensar que os monges não pagavam impostos ao Império Chinês, e você sabe, né, muito bem que o Estado ele ama receber impostos, ele ama receber recursos que ele extrai da população para poder financiar todo o seu corpo administrativo burocrático, para poder financiar todo o seu aparato militar, né? Então, assim, isso era uma coisa que acabou, assim, chamando a atenção do Império Chinês. O fato dos monges budistas não pagarem impostos, isso é basicamente, assim, uma ameaça à arrecadação tributária da população chinesa. E como eu disse, essa religião budista, ela iria se popularizar entre os chineses. Agora imagina o que isso poderia causar a longo prazo para o Império Chinês. Isso vendo pela lógica dos imperadores da dinastia Tang. E por último, você lembra que o budismo desestimulava a participação de seus seguidores no exército chinês. Por quê? Porque a mensagem do budismo era uma mensagem de não violência. Então, se alistar na guerra, ir para a guerra, lutar como soldado em prol da China, isso era contra os princípios da religião budista, que pregava a harmonia, a pacificação, a não violência. E isso, de certa forma, incomodava o Império Chinês, que queria expandir território, sabe que é necessário um exército para expandir esse território mais e mais, conseguir áreas de influência, e isso irritou muito os imperadores da dinastia Tang. E aí o Império passa a reprimir os budistas, a reprimir os seguidores do budismo, a reprimir a religião budista. O resultado dessa repressão é grande. Primeiro você vai ter a destruição de milhares de mosteiros e templos budistas ali naquela região. Você vai ter o confisco de terras, metais e moedas que estavam nas mãos desses budistas, desses monges. E você vai ter a obrigação do retorno de monges e monjas à vida laica. Ou seja, essa galera teve que voltar à vida normal, a pagar impostos, a obedecer às leis chinesas e tudo mais. Então veja que o budismo, de certa forma, sofreu demais durante a dinastia Tang, a partir dessa repressão do Estado. Uma vez que o Estado julgava essa religião como uma religião estrangeira, uma religião que poderia comprometer os projetos de nação, de expansão territorial, de economia desse império chinês. A grande questão é que, após anos de repressão, o budismo só vai recuperar-se ali na China séculos depois, durante os anos da dinastia Song, né? Então, a partir do século X, o budismo vai, de certa forma, ter uma certa folga na China. Os imperadores dessa nova dinastia, da dinastia Song, vai assumir a China no século X, né? Vão começar a flexibilizar, né, essa repressão ao budismo. E a partir de então, a China vai vivenciar um novo momento, outro momento de estabilidade, um outro momento inclusive de expansão, tá certo? E é aí que a gente vai deixar isso para um próximo vídeo, porque tem muita coisa para falar sobre a dinastia Song e depois a derrocada dessa dinastia através da invasão dos povos mongóis. Mas isso eu só vou contar para você no próximo episódio do nosso Diálogos da História. Antes disso, né, eu espero que você tenha gostado
da nossa explicação, tenha gostado desse nosso vídeo. Se você gostou e você esqueceu de deixar o seu joinha, deixa para que a gente possa deixar ali registrado, né, a sua participação aqui nesse canal. Se você quer saber mais coisas da China, também comenta aqui nesse vídeo, né? Diz aí tua opinião, diz o que é que você achou. E a gente se vê então num próximo vídeo, falando ainda sobre China, no Diálogos da História. Vejo você aqui, tá? Tchau, tchau.